Bom, vocês pediram tanto que eu tive que fazer esse react aqui do Rony Gabriel contra o Arthur, tá? Quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu conheço o Rony Gabriel pessoalmente, já convivi com o Rony Gabriel por fazermos parte do mesmo partido, né? Quando eu era do PL, nas viagens dos congressos, enfim. Eu já estive na presença do Rony e posso afirmar uma coisa pra vocês. O Rony do Instagram não é o Rony Gabriel da vida real. Ele não é esse sujeito Batman, super sério, maduro. Não, ele não é. Nesse debate contra o Arthur Duval, fica bem explícito isso, inclusive, tá? É onde ele age com molecagem e lacração o tempo todo. É uma pena muito grande que a galera do Bolsonaro não vai ver esse vídeo meu, tá? Isso aqui é um vídeo quase que estreitamente para a bolha MBLística. Eu sei que talvez as palavras que eu diga aqui são palavras que vão ferir os bolsonaristas, né? E eles não vão querer me ouvir, não vão querer me dar validez. Por isso é muito melhor para eles simplesmente olhar para o Rony e falar, não, ele que tá certo. Mas a verdade é que esse cara é um grande mentiroso. Esse cara é um grande falsário, tá? Porque ele pega coisas que são claras para quem leu, para quem viu, para quem estudou, e ele meio que relativiza essas coisas e joga pro público dele como se fosse uma espécie de bicho-papão, sabe? Então é muito feio o que o Rony Gabriel faz. Eu acho lamentável. Eu recebi várias mensagens no meu Instagram falando que o Rony amassou o Arthur, dos bolsonaristas, né? Que isso, que aquilo. E eu tive que explicar um por um que não era verdade. Mesmo assim, eu saí sem a razão pra eles, entendeu? É muito feio, é muito desonesto. E eu tenho uma repulsa gigantesca deste homem, beleza? Deste Rony Gabriel. É um cara que, puxa, é deplorável. Se eu pudesse dizer todas as histórias de bastidor aqui, seria um mega vídeo de exposed. E eu até diria, tá? Eu até diria todas as histórias de bastidor, se eu tivesse como provar o que eu sei, se eu tivesse como provar o que eu ouvi, ok? Mas eu não tenho como provar, então vai ficar só no imaginário aí. Mas é um sujeitinho desonesto, não confio nele, tá? E é isso aí. Bom, vamos pro react aqui, vai. Já vou tirar das iniciações lá, das apresentações iniciais, porque não é algo que, enfim, importa muito aqui. Vamos lá para o primeiro tópico aqui. Vai lá. Isso aqui é você falando bem do Bolsonaro, tua foto de capa é essa daqui, né, com o mito, etc, né, você faz importantes postagens, né, muito maduras, falando do Brasil, como por exemplo, jantar de hoje foi com o mito, depois no dia seguinte você posta mais foto com o mito, falando que está botando os papos em dia, depois você vai lá e fala assim, no outro mês tem o Líderes e repete a foto do Bolsonaro acompanhando as manifestações, uma foto do Bolsonaro descalço de perna cruzada, falando justamente, né, que você tá falando do Brasil, que você é um cara muito maduro, você não fica lacrando na internet. Vou mostrar alguma coisa. E aí, não precisa, pode ser daqui mesmo. E aí é o seguinte, velho, a sua última aqui foi no dia 5/12, pondo uma foto do Flávio Bolsonaro falando que você está pronto para a guerra. Você tem a oportunidade agora de mostrar que você não é um puxa-saco da família Bolsonaro, que você quer o bem do Brasil, que você é um cara que, de fato, está trabalhando para melhorar o nosso país. A pergunta é simples. Flávio Bolsonaro é ou não é ladrão? 5 minutos para a resposta, vamos lá. Meu irmão, primeira coisa aqui, eu estou cagando pra se tu acha que eu sou puxa-saco da família Bolsonaro. Pausa. O cara já começa assim, ó, engasgando. Tá? Uma das coisas muito características do bolsonarismo é isso. Você faz uma pergunta direta e objetiva e o cara não responde sim ou não. O cara, veja bem, olha, para início de conversa, olha, sei lá, olha, então, sabe, tudo isso é malabarismo. Ele vai tentando se esquivar da pergunta em cheio. Por quê? Porque ele não tem defesa para isso. Você tá entendendo? Ele não tem defesa para isso. Ele vai tomar uma porrada de frente. É simples. O Flávio Bolsonaro é corrupto. Aí ele já vem, olha, eu tô cagando pro que você pensa. Não. Vai lá. Não é pra mim, não. Não, pois é, não. Tô respondendo pra ti, pô. Olha pra ti se você quiser, se sente intimidade. A opinião que importa não é a minha. A opinião que importa é das pessoas que estão assistindo. Beleza, não é a opinião das pessoas que estão assistindo, meu brother. Primeira coisa, eu tenho o Bolsonaro como líder, como um dos nossos líderes da direita, e não tenho problema nenhum quanto a isso. E quanto à questão do Flávio, meu fera, vamos lá. O Flávio Bolsonaro teve um processo que foi aberto por causa dos relatórios do COAF. Esses relatórios, ele não estava nem entre os 15 primeiros ali na frente do relatório. O relatório saiu, o relatório... Outra desculpa que os caras dão é tipo assim, olha, o Flávio Bolsonaro não foi nem o que tinha a maior movimentação estranha, esquisita, enfim, segundo o relatório do COAF. Por que perseguiram o Flávio Bolsonaro então? Por que não foram no ranqueado 1, no ranqueado 2? Por que não foram em cima deles? Primeiro, tá vendo? É uma perseguição e tal. Gente, vamos lá. Uma coisa que precisa ficar muito clara pra nós, né, enquanto pessoas de direita. Cara, não interessa se você roubou um pouquinho ou se você roubou um pocão. Você roubou, você é ladrão. Você tem que pagar por isso. Fim da história. Ah, mas fulano rouba mais, hein? Tudo bem, eu acho que tem que prender os dois, entendeu? Ninguém tem que ficar de fora. A punição, ela tem que vir para bandido, para ladrão, entendeu? Então... Foi vazado, era um relatório sigiloso, iniciou um processo em primeira instância. Flávio Bolsonaro virou senador, esse processo subiu para o STJ. A partir disso, o STJ entendeu que aquelas provas eram ilegais. Por causa daquelas provas ilegais, esse processo foi arquivado, beleza? Esse processo foi arquivado por falta de prova. Da mesma forma que hoje estão investigando aí o Beraldo, né, do teu partido. Não, é diferente. Opa.
Opa. Ninguém. Da Vai lá. mesma forma que estão investigando o Beraldo do partido dele, que inclusive tem um vídeo, né, onde ele fala que ele e o Beraldo são os maiores financiadores do partido Missão. Opa, Os caras usam qualquer tipo de espantalho pra tentar descredibilizar o MBL, cara, é impressionante. Por isso que eu falo, esse Rony, ele é um ser humano abjeto, sabe? É aquele tipo de político que a gente precisa extirpar, cara. Esse cara não pode existir. Ele não pode existir numa política de um país sério, entendeu? Não dá. Sabe, você vê, ele tá defendendo o indefensável, ele tá fazendo malabarismo, ele tá inventando mentira, ele tá relativizando coisas. Pelo amor de Deus, cara. Olha só, ele cita as provas ilegais, né? Meu, eu vi um exemplo na internet, não lembro quem foi que falou isso, mas o exemplo é perfeito. Cara, é tipo assim, tem uma mulher mexendo no celular, eu pego o celular dela e corro com o celular dela. Eu roubei o celular dela, né? Então tá. Aí lá na frente, fugindo dessa mulher, eu encontro um cara apontando uma arma pra uma outra mulher. Aí eu pego esse mesmo celular e filmo o assalto acontecendo. Aí eu chego na polícia e falo: olha, polícia, tá aqui, ó, o celular, a prova, ó, o cara lá tava roubando a mulher. Aí o policial pergunta pra mim: de quem é esse celular? Aí eu falo: olha, eu não sei de quem é, eu roubei. Aí ele fala: então tá bom, então não teve crime. Como assim? Mas eu fotografei, eu mostrei aqui pra você. Não, essa prova não vale, já que veio de um celular roubado. Mas o assalto aconteceu, mas não vale, não vale. O celular foi roubado. É como se o assalto não tivesse acontecido. Como se só o seu assalto tivesse acontecido. Você consegue perceber? Sabe, é patético, é patético. E o cara tá defendendo isso, ele tá falando: olha, não foi provado, a prova não é válida. Ele sabe por que a prova não é válida, mas ele sabe que existiu movimentação. Ele sabe, ele afirma indiretamente, né? Tipo, olha, teve movimentações suspeitas de outras pessoas, mas preferiu investigar o Flávio. Por quê? Ou seja, teve movimentação suspeita do Flávio também. Ele admite isso também. Só que ele continua defendendo o indefensável. E aí você se pergunta, por quê? Por que Rony Gabriel defende o indefensável? Porque Rony Gabriel tem grandes interesses por parte do Partido Liberal. Veja bem, o deputado federal do Rio Grande do Sul, a cara ali do deputado federal é quem? Hoje é o Zuco. Só que o Zuco tem interesse em sair para governador do Rio Grande do Sul. Ele deixa Rony Gabriel aí como seu pupilo, né? O seu próximo. O cara a passar a espada. E o Rony sabe que ele tem que defender isso. A real é que o Rony nem é tão bolsonarista assim. Essa é a real, tá real, beleza? Ele nem é tão bolsonarista assim. Eu, quando fazia parte do PL, inclusive, achava esse cara meio esquisito. Falava: esse cara não é bolsonarista, entendeu? Porque eu era um bolsonarista raiz. Então eu olhava pra Holliday, Pavanato, esses caras, eu pensava assim: meu, esses caras, eles estão surfando na onda do Bolsonaro, velho. Que malditos. E aí, eu olhava pro Rony, via umas atitudes, eu falava: esse cara não é bolsonarista. E a real é que eu comecei a achar isso mais estranho ainda quando ele começava a postar no Instagram dele que Rony Gabriel é o Nicolas Ferreira de Erechim. Aí eu falava: mano, que? O cara tá fazendo uma autopromoção se comparando com outro cara. É como se eu dissesse assim pra vocês: eu sou o Mamãe Falei da nova geração. Mano, não, mano, eu sou o Gabriel Piauí. Mamãe Falei. O Rony Gabriel, Rony Gabriel. O Nicolas Ferreira é o Nicolas Ferreira. Sabe, tipo, Rony Gabriel, Nicolas Ferreira de Erechim. E ele postava isso com orgulho, bicho. Postava isso com orgulho e deixou fixado no perfil. Cara, isso é um negócio assim terrível. Terrível. Pode postar uma coisa: eu tenho visto o Nicolas Ferreira dando indícios de que a asa cresceu e ele quer voar sozinho. Quando o Nicolas Ferreira crescer e voar sozinho, você vai ver o que vai acontecer. Vários outros passarinhos vão acompanhar o Nicolas Ferreira. Pode apostar, o Pavanato é um deles, tá? Que é outro que nunca foi bolsonarista. Vai junto com a equipezinha do Nicolas Ferreira. E o Nicolas Ferreira vai montar o time dele, tá? O time dele existe já. Já está formado a galera dentro do bolsonarismo e ele tá ali, ó, coletando mais gente. Quando formar o nicolismo, em vez do bolsonarismo, ele sair, ele vai enfraquecer o bolsonarismo. Quando ele achar que ele tem asa para voar, ele vai voar, vai levar outros juntos e estima ali que o Rony Gabriel vai estar junto, tá? Não é bolsonarista, não defende de verdade, ele sente que precisa defender porque ele tem ali, né, pô, uma vaguinha de deputado federal garantida. É garantida, é uma transferência de votos do Zuco para ele, entendeu? É assim, é quase que certo, já vai dar. Ele vai ser eleito, entendeu? Ele não pode botar tudo isso a perder. Vamos lá. Ô, querido, não dá ataque hoje. Eu não sou o Felipe Lintz aqui. Sem ataque hoje. O microfone tá até Beleza, cortado. Beraldo, sobre a investigação do Ion. Pois bem, tá. Aí o Flávio Bolsonaro, no fim das contas, foi absolvido pelo Ministério Público. O próprio Ministério Público estava no STJ, esse processo não foi para o STF. Estava no STJ, o Ministério Público foi lá e disse: ó, pô, não aconteceu. Beleza. Qual que é a jogada? Já vi alguns vídeos teus, você fala bastante sobre isso, inclusive. Você fala muito sobre, não, é corrupto, é isso, é aquilo outro. Beleza, não tem uma condenação. Mas, meu irmão, caso de rachadinha, até de você já falaram. Então, se eu me basear na tua régua, você também é corrupto. Eu posso sair te chamando de corrupto baseado na tua régua? Não, é verdade. Mas meu... Cara, é assim, absurdo, é patético como ele tenta relativizar a coisa. Tipo assim, você pode sofrer uma acusação de rachadinha. Qualquer um tá sujeito a isso. Qualquer imbecil pode falar: ah, fulano faz rachadinha. Prova. Ah, mas Gabriel, ninguém provou que o Flávio fez também. Como é que você tá exigindo prova? Postura, tá? Vamos lá. Quando o Arthur foi acusado de fazer rachadinha, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele foi lá, abriu as contas de todo mundo e falou: ó, cadê? Mostra aí.
Mostra aí onde que tá? É literalmente, mano, abrir o livro da vida e falar assim, ó, dá uma olhada no livro da minha vida, onde tem todos os registros. Vai lá. Onde que você encontra a rachadinha? Pronto. É transparência. Tem o rumor que tá manchando ali sua imagem, seja transparente, pronto, você tira todas as manchas. O que aconteceu no caso do Flávio? O assessor que trabalhava com ele, que é o Queiroz, ele é preso e ele admite que fez rachadinha. Só que ele diz que o Flávio não sabia de nada. Mas o próprio assessor, o Queiroz, pagava as contas do plano de saúde da família do Flávio, as escolas da filha do Flávio, depositou uma quantia em dinheiro aí na conta da mulher do Flávio. O que tá acontecendo, gente? Ou o Flávio rachou, ou o Flávio é corrupto, ou ele é corno, no mínimo. Não é verdade? É isso, no mínimo. O cara tá botando dinheiro na conta da mulher, pagando as contas do plano de saúde da família e pagando a escola dos filhos, ou o Queiroz tá pegando a mulher do Flávio, ou, sinceramente, o Flávio sabe do que tá acontecendo. Beleza? Aí, quando o pessoal busca investigar isso, o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, ele fala com todas as letras que ele vai interferir, sim, na Polícia Federal. E que ele vai proteger, sim, a família dele, porque a família dele está sofrendo uma perseguição. E o Brasil compra essa ideia. Então, veja bem. Um lado abriu a vida e falou, acha aí o erro. O outro lado se esquivou, fingiu, se omitiu e teve a ajuda do presidente da República interferindo nas investigações para que as coisas não fossem colocadas a limpo. Você vê duas posturas completamente diferentes. E aí não tem como, gente, desculpa. Eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou um cara que preza pela família, pela moral, pelos bons costumes. Não dá para olhar para isso e falar, não, o Bolsonaro é honesto. Não é honesto. A gente não gosta de admitir que o Bolsonaro é corrupto. Eu entendo o coração do bolsonarista. Você que é bolsonarista e deu uma chance para esse vídeo, tá assistindo esse vídeo, cara, eu entendo você. Eu entendo mesmo, mas isso é corrupção. Doeu? Dói. Eu sei que dói. Calma, respira. É difícil você explicar essa incongruência. É muito difícil. E eu lamento muito por isso. A gente acreditou no cara. A gente acreditou no Bolsonaro, no Jair, na família. Só que eles nos decepcionaram e tá na hora da gente virar o jogo. Tipo, cara, deixa ir embora. A gente não precisa ficar segurando esse peso. É muito difícil defender os Bolsonaros. Vai lá. Queridinho. Não. Mas vai É no meu tempo, anota. Você tem... Anota, você tem boa memória, me falaram. Na tua régua. Se for anotar na tua régua, eu posso sair chamando o Renan Santos também de corrupto, porque ele também foi investigado. Se for sair na tua régua, o Ayan, do teu partido, também é corrupto, que foi investigado. O Ayan, não sei o que, Ayan lá, tu sabe de quem eu tô falando, porra? Peraí, você citou uma parada, fala de quem você tá falando, ele é o quê? Também foi investigado lá em 2020. Da mesma forma que o Beraldo agora. Querido, ele é quem? Tem teu tempo aí, velho. Já seu tempo. Mano. Eu não me atrapalhei, mano. É que sabe o que acontece? Todo mundo falou que tu era um bom... Peraí, só um pouquinho. Vai ter que parar o tempo dele e cortar o microfone do Arthur, senão a gente vira bagunça aqui. Então... Todo mundo falou que o Arthur era um bom debatedor. Bicho, é só ataque de pelanca e gritaria. Só ataque de pelanca e gritaria isso daqui. E o Rony Gabriel é um cara que fica o tempo todo ironizando e rindo e tirando barato. Com essa testa suada dele aí, nervoso pra caramba, pra debater com o Arthur. É isso. Só ironia, só risinho, só tiraçãozinha. Mano, desculpa, patético. Quando vai pro argumento, não rola. Volta o tempo, então. Vambora. Então é o seguinte, cara, se for pegar todo mundo que foi investigado, que foi associado também com o MBL, a gente parte do primeiro princípio. Aí você tem que decidir, irmão, ou todo mundo é corrupto bastando ser investigado, e aí tu vai trazer argumentação, prova isso, aquilo, beleza, mas o processo foi arquivado por causa disso. Ou ninguém é, bicho. Ou ninguém é. Porque a régua que cabe, porque aqui a gente tá analisando uma hipocrisia. O processo foi arquivado porque o Jair Bolsonaro fez um acordo com o Gilmar Mendes. Você pensa o seguinte, ó, o Bolsonaro ele queria bater de frente contra o sistema, não era isso? O Bolsonaro não era o cara que ia desinstituir o sistema? Perfeito, não tem problema, você pode pensar assim porque eu já pensei assim. E beleza, tá tudo certo. Cara, o Bolsonaro, já que ele queria bater de frente com o sistema, já que ele queria desinstituir o sistema, por que ele faria um apoio a uma candidatura de um prefeito que é irmão do Gilmar Mendes? Gilmar Mendes, ministro do STF, nomeado pela esquerda. Por quê? Faz algum sentido pra você? Faz algum sentido pra você o cara se associar com o diabo por alguma razão? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Só faria sentido se fosse por política. Do tipo assim, eu preciso de você, você precisa de mim, a gente se ajuda para um bem comum. Ok? Tudo bem? Mas qual seria a justificativa dessa política? O bem comum social, as pessoas, vamos aprovar uma lei que vai beneficiar milhares de brasileiros, vamos nos apoiar para que algo grande seja feito na infraestrutura do nosso país, as crianças vão poder ter um desenvolvimento muito melhor. Esse é o acordo? Não, o acordo foi o arquivamento das investigações sobre rachadinha, dos pedidos de investigação sobre a rachadinha do Flávio. Foi isso, entendeu? Então foi o quê? Foi um acordo feito para benefício próprio, benefício da própria família. É por isso que as investigações foram arquivadas. Segue. Da parte de vocês. Porque a regra que cabe pro Bolsonaro tem que caber pro MBL também. Aí, agora continua. Obrigado, cara. Vamos lá. Primeiro lugar é o seguinte, meu comentário tá solto aí, ó. 3 minutos pra... Vamos lá. Primeiro lugar é o seguinte, cara. Você falou que no meu caso... O que eu fiz quando aconteceu no meu caso? Você sabe?
Pesquisa direitinho pra você saber, cara. Sabe o que eu fiz? Eu abri a minha conta de todos os meus funcionários. Aí sabe o que descobriram? Que a denúncia partiu do deputado Gil Diniz, através de um funcionário que ele deixou, inclusive, os metadados na denúncia. Ele foi tão burro que ele esqueceu de tirar os metadados da denúncia. Agora eu vou te falar uma parada, cara. Primeiro que o Flávio Bolsonaro é o seguinte, o mérito da questão dele nunca foi analisado. O mérito da questão do Flávio nunca foi analisado. Todas as questões do Flávio foram processuais. Inclusive, o Gilmar Mendes, que é ministro da onde ele é? Te dou uma parte da Suprema Corte, você sabe, né? O Flávio Bolsonaro, tá? Ele foi salvo pelo Gilmar Mendes em fevereiro desse ano. Dá uma pesquisada aí no Não Google. preciso pesquisar, Vamos lá, tem vambora. resposta pra Então vambora. Outra coisa. Vamos agora falar de mérito aqui? Eu tenho aqui 2 minutos e meio? Vambora. Ele é colinho. 6 assessores do Flávio Bolsonaro, do Jair e do Carlos, sacaram 90% de salário, mais de R$1,5 milhão do caixa, inclusive da Assembleia. GPS de funcionários mostraram seus celulares fora do Rio de Janeiro durante o expediente. Daniele de Nóbrega morava em São Paulo e era lotada no gabinete do Flávio. Escutas telefônicas confirmaram rachadinha. COAF identificou que o Queiroz pagava a escola das filhas do Flávio em dinheiro. Queiroz pagou plano de saúde do Flávio, pelo menos 60 boletos em dinheiro. O PM, Sargento Sodré, pagou um boleto de R$16 mil por Flávio Bolsonaro e esqueceu que ele tinha pago. O mesmo PM gastou R$21 mil em panetone da loja do Flávio. O cara teve 300% de lucro em 2 imóveis em 8 meses e o Queiroz, quando foi preso, assumiu que fazia rachadinha. A pergunta é muito simples, meu irmão. Você precisa, então, explicar pra câmera como que, com todas essas evidências, o Flávio não é ladrão. Então vamos supor que um dia o assessor do Rony Gabriel foi pego pagando escolas das suas filhas em dinheiro. Não, pessoal, super normal. Como assim? Um assessor do Kim Kataguiri pagou um boleto pra ele de R$16 mil e esqueceu que tinha pago. Esqueceu. Super normal, pessoal, não é ladrão. Você tem que... Como é que você esquece que você pagou um boleto de R$16 mil? Você já tocou em R$16 mil, Igão? É muito dinheiro, meu irmão. Como é que você esquece que você pagou um boleto de R$16 mil? Sabe, isso é história pra boi dormir. Aí eu falo assim, cara, tudo bem. Alguém pode não acreditar nisso? Não. Todo mundo tem que olhar pra isso e dar o braço a torcer, gente. Eu sei que as pessoas gostam do Bolsonaro, eu sei que você, bolsonarista, gosta do Bolsonaro, admira o Bolsonaro, acredita nas histórias, mas contra fatos, não argumentos. E aí, tem um grande caso na sua frente. Você só não tá querendo enxergar, entendeu? Eu respeito você, eu gosto de você, eu entendo que você é um cidadão que quer o melhor para o nosso país. Só que você precisa entender, a partir desse momento, que o Bolsonaro não é o melhor para o país. Vocês entenderam? Vamos lá. Vê, cara, que o COAF, na verdade, é o processo... Então, meu irmão, se você quiser comprar o meu caso, onde o Gil Diniz, de forma risível, tentou falar que ia fazer rachadinha, eu imediatamente abri as minhas contas com o Flávio Bolsonaro, que travou mais de 11 vezes essa investigação, sendo a última pelo Gilmar Mendes no STF, meu brother, você tá muito afim de ser escravo dos caras. Eu acho que aqui fica muito clara a diferença de quem é refém de uma família, de quem tá na internet, de fato, falando, puta, eu tenho que puxar saco do Bolsonaro. Por que ele tá rindo? Por que o Rony tá rindo? Por que ele tá rindo? É um debate. Você vê que ele fica o tempo todo risinho. Cara, que babaca. Sabe, tipo assim, é isso. Aí você fala assim, nossa, Gabriel, que exagero. Não. Cara, ele vai na internet e ele fala que ele é maduro. Ele quer botar uma lição de moral no Arthur, na galera do MBL. Tipo, eu sou pai de família. Eu sou marido, eu tenho responsabilidades, eu não sou moleque, eu não fico lacrando na internet, não. Ele mete essa, é o Batman. Só que é o seguinte, o Bate-Jujuba aí, o Bate-Pipoca, ele fica o tempo todo rindo, a máscara dele cai nesse debate. E ainda o pessoal quer tirar um pelo da postura do Arthur, né, que faz lá as cenas, as maracutaias e tal. Enfim, cara, olha pra esse cara, me desculpa, ele nitidamente está sendo vassalo da família Bolsonaro e do Partido Liberal. Vamos lá. Olha lá, velho. Não é normal os caras sacarem 90% do salário e o Queiroz no mesmo dia na loja de chocolate do cara ou ir no banco pagar boleto das filhas do cara. Eu acho que tem que ser uma relativização muito triste, tá? Pra você falar assim, não, eu não sou um lacradorzinho. Eu sou um cara que estou apresentando um trabalho sério. Fica à vontade de falar. Vamos falar em relativização. Você defenda, por favor, a rachadinha do Flávio até a eleição do ano que vem. Você vai ter que falar que isso daqui não é rachadinha, cara. Defende a sua. Vai lá. Vamos lá. Não, o Flávio 2 minutos pra... Não, a questão é que o Flávio foi investigado 10 anos da vida dele, o processo foi arquivado no final, mas aí se a gente vai falar em relativização, Renan Santos já esteve no centro de apuração do Ministério Público de São Paulo com suspeitas relacionadas às finanças do MBL. As movimentações... Tá vendo? O cara não responde o que foi perguntado. O cara, ele... vamos sumir. Vamos falar, né? Tipo assim, igual a gente fala assim, Bolsonaro roubou. Mas e o Lula? Não roubou pior? Cara, o Lula não é objeto de comparação com ninguém. O Lula é o demônio desse país, é o lixo, o traste, a merda, o cocô do cavalo do bandido, você tá entendendo? Esse é o Lula. Então a gente nem coloca isso na mesma mesa, porque o que a gente está discutindo é coerência na direita. Lula não é objeto de comparação a nada, só ao diabo, entendeu? Só. Então, quando a gente compara isso aqui, a gente tem que olhar e falar assim, tem um candidato aqui, por exemplo, Renan Santos, não roubou, não tem nenhum tipo de condenação, foi investigado, a vida dele foi revirada, não conseguiram encontrar nada. Pode acreditar. Se tivesse encontrado qualquer coisinha em relação ao Renan, ele não tinha nem aberto um partido. Vocês não sabem a força que existe nesse país para que as pessoas não consigam abrir um partido. E aí o Renan consegue fundar o Partido Missão, não à toa, né? O Renan, inclusive, me disse uma das coisas mais memoráveis que eu aprendi na minha vida, foi através dele. Sentados em um bar lá em Juazeiro do Norte, comendo, eu conversei com ele, falei para ele das minhas inseguranças relacionadas ao MBL,
tava largando o bolsonarismo porque o bolsonarismo tinha vendido uma coisa pra mim e fez outra, e quando eu descubro eu caio fora, adíssimo com todo esse lance do Bolsonaro ser corrupto. Eu venho pro MBL e aí eu converso com o Renan e falo, cara, ó, eu tô entrando de peito aberto. Fala a real pra mim. Eu não quero ter que daqui a um tempo me virar contra vocês porque descobri corrupção. E aí ele me disse, Gabriel, você sabe qual é a maior malandragem que tem? Eu falei, qual? Ele falou, você ser honesto. O malandro, ele falou assim, o malandro só não é mais malandro porque ele não descobriu que ser honesto é a maior malandragem que ele poderia fazer. Cara, se você é honesto, ninguém te pega. Se você é honesto, ninguém te para. Se você é honesto, você pode fazer o que você quiser nesse país, cara. Porque você é honesto, porque você é sincero, porque ninguém consegue travar você. E eu falei, é verdade. Ele falou, pois é. Talvez você não seja idiota em ser honesto. Talvez você não seja burro em ser honesto. Talvez você seja o maior malandro que existe. Ah, eu falei, caramba, real. E é isso aí, cara. Agora olha o Rony. Ele não tem cola, tá? Ele se orgulha de bater no peito e falar, eu não levei uma cola pro debate, eu não tô lendo nada, tá tudo na minha cabeça. Mas ele tá sempre olhando pra baixo, como se tivesse cola. Sabe por quê? Porque ele não consegue encarar o oponente dele no olho e falar essas coisas que ele fala. Porque não é verdade, entendeu? Uma verdade, ele sabe disso. E ele tá fazendo um papelão aí, ó. Um papelão. Vai lá. Recurso envolvendo empresas ligadas à sua família. A promotoria investigou as doações e os fundos movimentos foram usados de forma irregular, inclusive através de empresas e registro em nome de terceiros, e realizou a quebra de sigilo bancário para rastrear movimentações. Olha só o caso Beraldo, quem é o comentarista político da Jovem Pan, integrante do Movimento Brasil Livre, que também é associado ao grupo em torno do Partido Missão. Aí ele deu uma entrevista essa semana dizendo que não tem associação. Todas as empresas, tá aqui, ó, fotinho por fotinho, é só entrar lá, ó. Todas as empresas, camarote pago pela empresa que tá investigada. Esse cara e todos os membros do MBL, é camarotezinho, é não sei o quê, tudo da empresa investigada. Aí você vem falar em mim sobre relativização. Ou não, não pode, querido. Calma, depois você vai ter seu tempo. Você vai ter seu tempo, fera. Tá aqui de pelanca. O cara achou que ia pegar um otário aqui, mano. O cara achou que ia pegar um cara otário aqui. Ah, molequinho veio lá do... Ele só fica nisso. Otário. Achou que ia pegar um cara otário. Esse risinho, essa lacraçãozinha. Esse tempo todo esse cara irrita. Ele é irritante. Do Rio Grande do Sul. Não, é a relativização dele. Aí o Gilmar Mendes que foi lá palestrar no evento da MBL, que foi lá o mentorzinho deles, é a relativização. Aí quando o Gilmar Mendes entendeu que pelo Ministério Público de São Paulo, o STJ, de São Paulo, Rio de Janeiro, perdão, o STJ ter pedido o arquivamento, ele não poderia reabrir o caso, eles disseram que teve interferência porque o Gilmar Mendes livrou. Porra, é uma desonestidade intelectual absurda, um desconhecimento jurídico absurdo baseado nisso. Agora, essa questão das provas não for analisada, meu fera, você confunde muito, muito poder judiciário com poder executivo, meu bom. Tu confunde demais. E isso ou é burrice ou é desonestidade intelectual. Ele é um mentiroso deslavado. Meu Deus do céu. Chega a ser maluquice. Ele usa uns termos, né? Poder jurídico, poder executivo. Ele usa uns termos do tipo, sabe, complicados e complexos para confundir o telespectador. Por quê? Porque ele sabe que o público bolsonarista não tem muito conhecimento. O público bolsonarista não sabe das coisas. Então ele vai e volta. Então, por exemplo, você vê que ele fala ali que o Gilmar Mendes palestrou no evento do MBL. Mas sobre o que foi a palestra? O que o Gilmar Mendes falou? O Gilmar Mendes chegou lá e ele foi um cara referência, era porta-voz do partido. Eu posso chamar, sei lá, uma pessoa que eu não gosto para palestrar sobre um assunto que ela entende. Não posso? Isso não é ser profissional? Eu tô vendo 20 segundos é terrível. Cara, ó, geralmente quando os meus filhos começam a chorar, assim, o que a gente espera? A gente espera eles se acalmar, entendeu? Eu sou acostumado com criança. Eu já trouxe o bico, você chama de chupeta aqui, né? Ó, 20 segundos. Trouxe, então. Não, dali a pouco a gente dá a chupeta pro Arthurzinho, porque ele tá nervosinho aqui comigo. Tá nervosinho. Foi. Rola mais. Manda ver, cara. Então, Manda ver. Aqui nesse debate, Arthur, aqui nesse debate, tu é uma ucraniana e eu sou tu. Meu Deus do céu, cara. Acho que era o contrário. Mas tudo bem. Muito fácil. O cara tá Álvaro 2.0. Vamos lá, Arthur. Vamos lá. É tanta coisa. Esses últimos 30, 40 segundos que a gente acabou de ver aqui é o Rony podendo fazer uma pergunta pro Arthur, né, na qual o Arthur poderia responder, enfim, ou simplesmente ele poderia ter terminado de explicar a pauta do assunto anterior, enfim, ele tinha esses 2 minutos aí, esse tempo aí livre para discorrer o que ele quisesse, o que ele achasse importante dentro desse debate. E ele passou os últimos 40 segundos, tipo, o Vilela tentando, tipo, beleza, você já falou, vai querer passar a falar? Não, meu filho, não, criança, não, chupeta, né, tá nervosinho, não, sou ucraniana. Mano, sério, desculpa, é sério que esse cara não é o Batman? Ele é o Batman? Ele é o homem sério que não gosta de lacrar? É isso? Porque, sinceramente, eu fico pasmo aqui. Eu fico pasmo o quanto ele é um sujeito imbecil. Esse cara, Brasil, escuta o que eu tô falando, esse cara ele vai vencer uma eleição no Rio Grande do Sul. Ele vai ser um deputado federal eleito pelo Rio Grande do Sul. É um cara
desse, um mente vazia igual a esse, um jeca igual a esse, que vai trabalhar 4 anos pelo Brasil. O que esperar? Vamos lá. Deixar em forma de desafio aqui. Eu vou perder o debate agora. Perder o debate agora. Você vai me provar. Eu pesquisei no chat GPT aqui se há alguma evidência de que o MBL tenha sentado com Cássio Nunes. Eu pesquisei e deu negativo, mas talvez o meu chat GPT seja burro porque ele não é advogado. Você pesquisa aí e me fala se é verdade. De todos esses fatos que eu citei, dos fatos que eu citei, tanto do PGRA quanto do Cássio Nunes, dos dois, eu quero saber qual eu menti. Pesquise no chat GPT, de todos que eu falei aqui, eu dei datas, me fale qual é mentira, Outra coisa, você falou o seguinte, cara, você falou que o Toffoli e a Carmen Lúcia foram em eventos nossos, cara, aí você, sei lá, você se perdeu todo, e falou, não, o Bolsonaro é bom porque ele aprovou o marco legal das startups, então pera lá, pessoal, vamos lá, o cara colocou no STF, E marco legal o Cássio Nunes, Ele tá interrompendo o Arthur e ele reclama quando o Arthur interrompe. Cara, é assim, você tá vendo? É muito louco, ele paga de santo. Se você entrar no Instagram dele, você vai ver os cortes que ele posta. Nossa. Vou te explicar, porque você não entende, né? Porque pra gente fazer Reels no Instagram, a gente trabalha de verdade. Vamos lá, você falou de Alexandre Moraes, primeira revista Valete, irmão, falando do quê? Superpoderes de Alexandre Moraes. Você falou do Lula, revista Valete falando do quê? Dos absurdos da direita e do Lula. Você falou de Bolsa Família, que você tá defendendo o Flávio, agora que vai aumentar o Bolsa Família, revista Valete falando mal do Bolsa Família. Você fala do Centrão, revista Valete aqui denunciando o Centrão, fazendo correlação de QI, PIB PIB não, IDH e eleição do Centrão. Você falou do Lula aqui, ó, revista Valete falando do Lula. Você quer falar do Bukele, que a gente tá falando de segurança pública? Tem a revista do Bukele, não só isso, tem a revista acadêmica da Valete, que fala de direito penal do inimigo. Sabe outra coisa que nós estamos fazendo, irmão? Pra quem fala que não tem projeto, nós estamos aqui, ó, eu vou te mostrar aqui, ó, vamos lá, vou até tentar colocar na ordem, ó. Primeiro fascículo aqui, ó, livro amarelo, primeiro fascículo, livro amarelo, segundo fascículo, livro amarelo aqui, ó, terceiro fascículo, livro amarelo, calma aí, galera, quarto fascículo, livro amarelo, quinto fascículo, livro amarelo, sexto fascículo, escrevendo o projeto que a gente tem pro Brasil, porque diferente de você, o nosso projeto a gente põe a preço das pessoas irem lá e falar isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Agora você não, o teu projeto, irmão, tá aqui, ó. Teu projeto é ficar pagando pau pro Bolsonaro e pondo fotinho de capa que você tá com o Flávio Rachador lá pra falar que tá lutando contra o comunismo. Então a diferença de um lacrador, que é você, tá? Pra um cara da vida real, que eu trago materialzinho sim. Sabe por quê? Pra não passar essa vergonha que você acabou de passar, brother. Entendeu? A próxima vez que você for pra um debate, principalmente com alguém do MBL, você aprende. Você pode não gostar de mim, mas você tem que respeitar, irmão, porque aqui tem trabalho sério de verdade. Tá. Vamos lá, mesmo. então, tréplica. 2 minutos pra você, Rony. Essa revista Valete é uma revista de direita de vocês? Tá conhecendo agora o projeto, irmão? Você veio debater comigo, não sabe o que é a revista Valete? Tem um aplicativo também, entra aí de graça. Revista Valete, Complexo Industrial Trans. Revista Valete. Tá vendo aqui? O que que fala nessa revista? Peraí, eu tenho... O que fala nessa revista? Calma. Cara, Revista Valete, microfone você, cortado. pai de família, conservador, tá pegando aqui? Mostra. Puta merda. Revista Valete, Complexo Industrial Trans. Revista Valete, os caras que estão novo sexo e identidade gay. Sexo gay, é bom? Meu Deus. Revista Paulo. Valete. Cara, isso é um absurdo tão grande. Desculpa, assim. Vamos lá. Complexo Industrial Trans. O cara nunca leu essa revista Valete. Ele nunca leu essa matéria da revista Valete. Ele nunca leu. Ele pegou literalmente a capa e falou: olha aqui, ó, Complexo Industrial Trans. Pai de família. Cara, literalmente. Cara, a matéria bate no Complexo Industrial Trans. Fala assim, ó, Complexo Industrial Trans é literalmente uma questão de crítica ao movimento trans, de crítica a essa cultura trans, a cultura woke, cara, é assim, é patético. Ele tem certeza do que ele tá falando? Ele não tem. E esse trecho do debate é a maior prova disso. Ele não sabe nem do que ele tá falando, ele só fala, ele só ataca. Só ataca. O Arthur não pode interromper, porque tem tempo. O Arthur até tenta interromper, porque ele se revolta com aquilo, né, com aquilo que tá sendo dito. Então, tipo, ele tenta interromper e ele fica, não, calma. Ele paga do tipo assim, o Arthur é desequilibrado, tá tentando esconder isso de vocês, mas eu estou revelando pra vocês. Você tá entendendo? Cara, o sujeito mau caráter. Meu Deus do céu. Segue aí, vamos terminar esse trecho. Revista puto, do cara que escreve pra revista Valete, ensinando várias formas. Desculpa se você é menor de idade de fazer sexo homossexual. Revista Valete. Olha só, revista Valete. Gays, lésbicas, queers e crianças. Deixa eu falar, esse trabalho de merda que vocês colocam na revista. Peraí, vamos... Pega a Jujubinha. Eu conheço a merda de trabalho de vocês. Conhece eu conheço nada, a nervosão, mentiroso. bicho. Você não Mentiroso. pegou um otário. Agora, ó, ele tem mais 1 minuto de fala, 57 segundos de fala. 57 segundos de fala, mentirosa, sem conteúdo, só lacração. Só lacração. Vai ficar fazendo um bando de ad hominem, que é ataques pessoais ao Arthur, para o tempo dele passar, porque esse cara não tem conteúdo. Esse cara é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Gente, ele não conhece o trabalho da revista Valete. Ele não conhece, não sabe o que é editora Valete. Esse cara aí, olha, que tipinho, cara. Mas eu vou falar uma coisa. O futuro é logo ali. E esse cara, logo menos, não perde por esperar. Vai lá. Você mandou estudar? Tá aqui na minha mão, irmão. Essa é a denuncia isso. Os mesmos escritores da revista Valete tem a revista Puto, que fala sobre relacionamentos homossexuais, inclusive com crianças. Quem
Essa é a revista que ele mostrou aqui. Não precisa ficar nervoso, você tem o seu tempo. Claro que tu tá espantado. Tu achou que ia pegar um otário. Não é, irmãozinho, não é eu que tô preso contigo aqui, irmão. É você que tá preso comigo, meu fera. Porque você achou que ia jogar essa porcaria aqui na minha cara. Olha lá, pô. Pergunta. Então é isso. E sabe qual que é a jogada deles? Cara, não deixa eu falar agora, eu tô fugindo em tempo aqui. Desculpa a palavra, pelo amor de Deus, minha mãe vai brigar Você comigo. não tem o que falar. Perdão, mas olha, veja bem. YouTube, lembra disso, hein? Perdão. Mas ó, sabe qual que é a questão aqui? A questão aqui é que os caras, se eu perguntar... Você não deixou eu falar. Deixa ele terminar, vai concluir. 30 segundinhos eu concluo. 30. Você, Sabe qual... Pera aí. Vai lá. Sabe qual que é a questão aqui? Se perguntar pra esses caras, se é liberal, conservador, não sei o quê, eu vi um debate eles dizendo, não, porque eu não gosto disso. Por quê? Porque eles gostam de sambar dos dois mundos. Entendeu? Como é que é? MBLGBT, entendeu? Tem esse tipo de coisa aqui dentro do material deles. Ele vem aqui me jogar a revista Valete como se fosse um puta trabalho. Tá aí, galera. Galera, tá aí. Que delícia, cara. Sabe Que por bom que ele debater fala contigo, isso? cara. Pausa aí. Sabe por que ele fala isso? Porque ele sabe que a população brasileira não lê. Aí ele sabe que a população brasileira que lê, se não me engano, são 20% da população é analfabeta funcional. Cara, tipo assim, esse cara é numa boa. Por uma questão de sanidade mental, eu não vou continuar. Juro, não vou. Porque é bem capaz de até o final do vídeo eu perder tanto a paciência com as coisas que ele tá falando aqui, que eu já reagi com ódio, e de ver de novo estou tendo ódio de novo, que eu posso acabar falando coisas que podem me comprometer. Eu sei de histórias dele, sei de histórias de bastidor, já ouvi coisas dele, e eu não posso compartilhar isso com vocês por questões jurídicas, porque eu não tenho como provar o que eu estou dizendo. Você me entendendo? Então, para não soltar, eu vou me abster. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá o like. Se você odiou o vídeo, também dá o like, porque eu odiei fazer isso aqui. Sinceramente, eu odiei. Dá o like aí, por favor, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse debate maluco. Aí, enfim, eu vou pedir sugestões de vocês aí, se vocês quiserem que eu reaja a mais algum debate, alguma coisa nesse sentido, me manda aí, tá? E eu vejo você no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Se você gostou do vídeo, se inscreva.